nesses dias, nesses momentos que nós estamos passando juntos, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, que o Senhor Jesus traz a edificação da Tua palavra, gerar no coração de cada um, Senhor, a instrução, a sabedoria. Em o nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer. Agradeço ao Senhor pela vida do presbítero Avelar, por ter contribuído conosco Senhor Jesus, a cada semana, a cada segunda-feira. Como tem sido bom, Pai, o aprendizado que o Senhor Jesus tem nos dado através da vida deste homem, Senhor. Retribua em bênçãos na sua vida, em graça, em sabedoria, e a cada dia, Pai, dando instrução que vem do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, presbítero? Deus abençoe, está à sua disposição, fique à vontade. Obrigado, pastor. Então, vamos lá, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar, nós estamos no nosso 7º encontro, vamos falar de Tiago 2, versos 8 ao 13. Antes de falar disso aí, eu gostaria de lembrar que o que nós estamos estudando aqui é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos, né? De Deus, aquilo que nós aprendemos com os ensinos de Jesus Cristo. Nós vamos ver na lição de hoje que Jesus Cristo, ele trouxe uma mensagem que era uma mensagem para o nosso intelecto, uma mensagem oral, que ele falava, que ele ensinava, mas ele também trouxe o exemplo. Jesus foi o modelo perfeito para nós, e que nós devemos seguir esse modelo. Então, não adianta a gente frequentar essas reuniões, ou mesmo ir à igreja e ler a Bíblia todos os dias, se isso não está produzindo efeito na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento com as pessoas. Então, a gente precisa estar atento para isso. É isso que nós estamos aprendendo aqui, e é isso que a Bíblia nos ensina todos os dias, como mudar as nossas atitudes, as nossas condutas para impactar o mundo. Eu não gosto de usar essa palavra, impactar, porque o crente, o convertido, ele usa muito mecanicamente, né? A gente fala umas coisas assim, já sem refletir na palavra. Impactar o mundo. O que significa impactar o mundo? A gente não tem prestado muita atenção nisso. Mas impactar o mundo é, antes de tudo, impactar a si mesmo, ou seja, mudar as suas atitudes, o seu comportamento, para que esse comportamento modificado produza o efeito esperado no mundo. E qual que é o efeito esperado no mundo? Aquele efeito que Jesus Cristo propôs para nós. Porque eu já disse isso algumas vezes e sempre tenho insistido. Jesus Cristo não veio ao mundo só para nos salvar, porque ele não precisava morrer numa cruz ainda para nos salvar. Jesus veio para trazer uma mensagem, e era uma mensagem de relacionamento, uma mensagem de família, de construir algo maior nesse mundo, fazer algo melhor. E esse papel de fazer algo melhor é nosso. A gente lê a Bíblia e vê que Eva pecou, Adão pecou, foram expulsos do paraíso, e por causa disso nós herdamos aquele pecado. Mas não é aquele pecado que altera o mundo hoje, que altera a nossa vida. O que está alterando o mundo, alterando a nossa vida, são as nossas condutas, os nossos comportamentos, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos arrependimentos e os nossos acertos. Nós não podemos transferir para Adão e Eva o que está acontecendo no mundo hoje. Está certo, houve lá o erro original, né, que tem se refletido no mundo até hoje, tem se refletido na humanidade, mas a nossa participação é fundamental. Nós temos um papel importante de transformar o mundo em algo melhor, ou deixar o mundo como ele está, ou o que é pior, transformar o mundo em algo ainda pior. E é o comportamento da humanidade que vai refletir nisso. E é isso que nós temos que pensar. Então, por que é que eu passo um dia cansativo, como foi hoje? Para mim foi. Eu acredito que para muitos aqui também. Por que é que eu passo um dia cansativo desse
e chega uma hora dessa, eu venho para uma live aqui para ouvir alguém falar 1 hora, 2 horas, encher a minha cabeça, depois eu balançar a cabeça, esquecer aquilo e viver a minha vida como se nada tivesse acontecido. Nós estamos nos propondo a alguma coisa. E a nossa proposta aqui é seguir a Cristo, nos fazer parecido com Ele, nos esforçar para que a gente possa realmente andar com Ele e fazer aquilo que Ele espera de nós. Porque há uma proposta de Cristo para as nossas vidas. E essa proposta nós estamos colhendo agora a semente que vai germinar no nosso coração para gerar essa mudança de comportamento. Eu queria começar um pouco diferente hoje. Acho que eu já comecei um pouco diferente, né? E fazer uma leitura dos versículos que nós vamos estudar aqui hoje. Uma leitura bem rápida. Aqui na apostila, eu não preparei aqui no slide, porque não era esse o projeto, mas me veio agora aqui essa... Eu penso que é uma orientação do Espírito, né? Para que a gente faça essa leitura. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 2, versos 8 ao 13. Quem não tiver a Bíblia aí, está na apostila. Está na página 28 da apostila. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedi, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Amém? Então, vamos agora Amém, ao nosso estudo. Eu só queria, a apostila parece que era a leitura no meu aqui é a 32 a página, talvez Uai, página 32? 32 já é a é próxima lição, pastor. Tiago 2, a página 20. Não, presbítero, é porque deve ter um desencontro aqui de páginas. Deve ter apostila com páginas diferentes. Foram feitos dois modelos, né? Isso, é Pode verdade, ser. mas está certo, é isso mesmo. Então, vamos lá. Acho que a primeira era na página 32, depois fez uma condensada. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com o versículo 8. Lembrando aqui, pela leitura que nós fizemos, que há alguma coisa que se repete do que já foi estudado, né? No encontro anterior, no encontro 6. Mas nós vamos entender por que dessa repetição, ou parece repetição, né, do que já foi dito no encontro anterior. Quer dizer, Tiago escreveu lá dos versos 1 ao 7, né? E aqui parece que ele está se repetindo, mas nós vamos entender isso direito à medida que a gente avançar. A primeira observação que eu faço aqui é: o escritor fala em lei real conforme as escrituras, mas não havia ainda o Novo Testamento. Que lei real é essa? Ele está falando do Antigo Testamento, então? Porque ele está dizendo a lei real conforme as escrituras. Na verdade, ele fala, né? Todavia, se cumprires conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Então, que lei real é essa? Porque ele fala conforme a escritura, mas ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo não é aquele mandamento de Jesus Cristo que está lá em Mateus, me parece que 27. Então, aliás, 22, 27. Então, de que é que o escritor está falando para nós? A lei real, nós vamos perceber que, à medida que for avançando, que ele está falando é a lei de Cristo, aquela lei que fala do amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, contra o qual não há lei, e o próximo é
que ame, o segundo, né? Segundo Jesus Cristo ensina, o segundo mandamento é que amem uns aos outros como a si mesmo. Então, essa é a lei que Jesus vem propor para nós. Mas essa lei, ela ainda não estava escrita. Por que é que o escritor diz que ela conforme as escrituras? Porque se a gente for analisar, e nós vamos ver isso mais detalhadamente também, essa lei condensa tudo que está nos 10 mandamentos. Se nós formos ler os 10 mandamentos detidamente, nós vamos ver que está tudo condensado em amar o próximo. Não matarás, não roubarás, né? Então, não cobiçarás, não desejará a mulher do próximo, porque se você ama, você tem uma empatia com o seu próximo, se você recebe o seu próximo no seu coração e se coloca no lugar dele, você não vai ter esses sentimentos ou essas atitudes que eram condenadas no Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos, né? Então, o que está acontecendo aqui, que Tiago está mostrando para nós, é que tudo está em consonância. A lei que Jesus veio trazer para nós, ela não difere da lei que Deus havia colocado, só que agora ela vem com um adendo. Muitos falam, qual que é o adendo? Ela veio agravar aquilo que já era difícil? Não, o adendo que ela traz é o adendo da liberdade. Nós vamos ver isso também mais detidamente à frente. Então, porque o amor, ele vai nos libertar daquela obrigação da lei. Eu vou cumprir a lei, mas eu não vou cumprir a lei porque eu vou ser punido ou porque ela impõe. Não, é porque eu aprendi a amar o próximo e fazer isso por amor e não por obrigação mais. O que Tiago traz o tempo todo a respeito de obra e que por muito tempo foi condenado aí por cristãos, e também eu disse em algum encontro anterior que chegou a ser questionado se Tiago deveria entrar para os livros canônicos. Foi justamente por isso, porque confundiam, ele está pregando obra, como se a obra levasse à salvação. Mas a salvação não é pela fé, então há uma contradição. Não, não há contradição, porque Tiago não está, e eu já disse isso também, fica até meio repetitivo, Tiago não está propondo obra como condição de salvação. Tiago está propondo obra como resultado da salvação, para aquele que foi salvo, que recebeu Cristo, ele está fazendo por amor. Se você está fazendo, mas está fazendo na esperança de que isso te salve, não vai dar resultado. Primeiro, porque você não é capaz de obter a salvação por si mesmo. Segundo, porque é um jogo de interesse. Então, é uma troca. Se é um jogo de interesse, não vai acontecer. Então, nós temos que fazer por amor, sem interesse, muito menos interesses pessoais e menos ainda interesses escusos, né, que não são conforme a orientação bíblica, resultado de amor, resultado de discernimento, de fé, de crer que Jesus Cristo se colocou naquela condição de sofrimento por cada um de nós. Real, no texto, ele não está dizendo de realidade, aquilo que é verdadeiro, que é real. Não, ele está dizendo de realeza. Ou seja, Jesus é o único herdeiro do trono. Ele reina, mas por amor se entregou à cruz. Olha aí o amor novamente, né? O amor em tudo que Jesus fez, que ele, na condição de Deus, herdeiro do trono, rei dos reis, senhor dos céus e da terra, ele deixa aquela condição para se fazer semelhante a nós e até menor do que nós, né? Quando Jesus diz lá para aquelas pessoas que estavam à volta dele, quando João Batista manda os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E Jesus diz: vai e diga para João o que vocês viram, né, os milagres que Jesus estava realizando. Quando aqueles homens saem, Jesus diz: não conheci homem nascido de mulher maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí a gente fica matutando, quem que é menor no reino dos céus? Eu sou menor no reino dos céus, então quando eu chegar no céu, eu vou ser maior do que João Batista. Menor no reino dos céus é Jesus Cristo.
É difícil para a gente entender isso porque ele é o único filho de Deus, o único filho legítimo de Deus, verdadeiro. A nós isso foi dado como graça, mas Jesus é filho de Deus, é o próprio Deus. Então, ele é o herdeiro do trono. No entanto, ele se fez o menor. Ele veio aqui para a terra, se colocou na condição de homem, se sujeitou à vontade do homem. Ele não pecou, mas se sujeitou em nome daqueles que pecaram. Ele aceitou que o pecador o crucificasse, o julgasse. Então, ele se fez menor que todos. Ele foi se diminuindo e se colocou o menor no reino dos céus. Mas todos aqueles que serão salvos estarão com ele lá. E mesmo ele se fazendo menor do que todos aqueles que foram salvos pelo sacrifício dele na cruz, ele ainda vai ser o maior. Então, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E esse maior do que João Batista é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único herdeiro, aquele que tem toda a realeza, que pode se assentar no trono e decidir sobre a vida de todos, porque foi dado a ele o direito de nos julgar. Ele, antes de nos submeter ao julgamento, ele vem aqui e paga os nossos pecados. Então, isso é importante a gente entender. Como que funciona essa mecânica de Deus, Cristo, na nossa vida, né? Por que é que tudo isso aconteceu? Por que é que ele se sujeitou? Porque é um projeto, e não é um projeto de salvação, é um projeto de relacionamento, de todos os dias nós buscarmos por ele. Não é um projeto de nunca pecar, porque nós não vamos dar conta de ficar sem pecar. É um projeto de estar com ele, de aceitar o sacrifício dele e caminhar com ele. E aí, Jesus se submete a tudo isso sem reclamar. Não houve reclamação, mas houve plena sujeição. Quando Jesus fala, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, Jesus não estava reclamando. Ele estava dizendo que, se fosse possível, que aquilo fosse tirado dele, que ele não passasse por aquele sofrimento. Mas ele sabia que isso não era possível. Então, faça-se conforme a sua vontade. Quando eu estou passando por uma tribulação, por um sofrimento, por uma angústia, é difícil de entender isso. Mas a gente precisa entender que, se for possível, tire isso de nós, Deus. Mas se não for possível, nos sustente na caminhada. E, via de regra, é isso que Deus faz. Deus, quando ele manda a tribulação na nossa vida para nos provar, como nós já vimos, para nos testar, ele também nos capacita. Ele não nos abandona. Ele nos acompanha naquela jornada e, via de regra, a gente supera aquelas dificuldades e sai delas muito mais forte do que nós entramos. Por quê? Porque o Deus que veio ao mundo, se colocou em nosso lugar, ele passou por todas as dificuldades e ele conhece as nossas limitações. Então, ele se coloca ao nosso lado e nos dá a força necessária. Ele vem com o seu Espírito Consolador, e esse Espírito, ele nos dá sabedoria, força e capacidade para ultrapassar aquela tempestade. Se cumprirdes, quando Tiago fala lá, se cumprirdes, né, ele está falando de uma condição. Não basta você amar, ou seja, não basta você sentir, não basta você falar que você conhece a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, né? Eu conheci, né? Faleceu uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás, e ele conhecia a Bíblia como poucos, era admirável. Sabia capítulo, versículo, muito mais do que eu sou capaz de assimilar, mas não tinha compromisso com aquela palavra. E se a gente vive nessa condição de conhecer, de dizer que ama, e realmente sentir algo, mas não fazer, não agir em favor do nosso semelhante, em favor da nossa congregação, em favor
das pessoas da nossa convivência, nós não estamos fazendo nada. Nós vimos isso também no encontro anterior. Então, nós precisamos agir na direção do nosso semelhante para que a gente possa ser útil na vida dele e realmente ser transformador da condição. Nós vimos no encontro anterior, né, se você diz para o seu irmão, vá em paz, descanse, o Senhor cuida de você, não se preocupe, mas não faz nada por aquela pessoa, suas palavras de nada vão resolver. Por quê? Porque elas serão esquecidas. Então, a nossa atitude, as nossas palavras, a nossa manifestação de fé e amor precisam vir acompanhadas dos nossos gestos, das nossas atitudes, que estas sim revelam o nosso interior. Lá no começo dos nossos encontros, acho que no primeiro ou segundo encontro, eu disse isso, que, aliás, Tiago disse, né? Nós só explanamos aqui, que a nossa atitude é que vai dar testemunho para o mundo da nossa conversão. Não é aquilo que eu penso. Eu leio, eu estudo a Bíblia, eu aprendo. Não, eu sei. Eu preciso fazer algo pelo meu semelhante. Eu preciso amar. Eu preciso perdoar. Eu sei tudo isso. Mas isso não transforma o mundo. Eu saber não transforma o mundo. Isso precisa começar me transformando. Eu transformando esse conhecimento em atitudes. Quando eu transformo em atitude, isso vai gerar fruto para o meu semelhante, mas vai gerar também semente. Porque aquele fruto que eu coloco no outro ou no meu próximo, o fruto que eu semeio, ele pode ser consumido, fruto, ou ele pode se transformar em semente e gerar novos frutos. Então, é assim que nós precisamos agir. E o próximo vai fazer com o próximo, que vai fazer com o próximo e o com o próximo, e nós vamos criar um ambiente de uma terra transformada. E aí nós vamos ver mais na frente o que resultado é esse que nós vamos alcançar com essa corrente de mudanças de atitude, de padrão cristão de vida, porque o padrão é Cristo. Nosso modelo é Cristo, aquele que ensinou, ministrou, mas também curou, perdoou pecados, ressuscitou mortos, aquele que multiplicou o pão, que multiplicou o peixe, que multiplicou o vinho, transformou a água em vinho, né? Quer dizer, Jesus estava pregando, ensinando, ministrando, orientando, mas também estava o tempo todo agindo. Ele não ficava de braço cruzado esperando que alguém cumprisse aquilo que ele dizia. Não, ele ia lá e dava o exemplo, fazia e não esperava que outro fizesse. Amor indistinto que tem mérito em si mesmo, não em quem o recebe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor que está sendo pregado é um amor indistinto, um amor que não faz acepção de pessoa. Nós vamos ver isso mais para frente. É aquele que trata todos igual. Aliás, esse amor é aquele amor que iguala a todos, né? Mas ele não faz isso porque ele encontra mérito em alguém. Ele faz isso porque é o amor verdadeiro, é o amor que nós aprendemos de Cristo. Então, o mérito desse amor é justamente está em si mesmo, é justamente reconhecer no próximo alguém que está compatível ou que está no mesmo nível que você. Ninguém é inferior a ninguém. Então, o amor que você tem em você mesmo, diante do perigo, se salvar ou se resgatar, ele tem que ser idêntico, na mesma proporção para o próximo. Não porque o próximo mereça, mas porque o amor que está em você, ele supera todas as diferenças e ele é um amor que nivela a todos. Ele vem do alto para nós e vem para transformar a nossa vida. Então, ele não pode fazer distinção de pessoa. Eu lembro também que no encontro passado, me parece, nós falamos que o amor que faz diferença de pessoas, ele desonra a Cristo. Porque o amor de Cristo por nós não fez distinção de pessoa.
Ou o perdão que Jesus concedeu, ele está direcionado para alguém especificamente? Ele está direcionado para mim e para você. Ou para você e para mim. Ele está direcionado para todos nós. Aquele que aceitar, né, se cumprirdes, se amar, nós vimos isso antes, então existe um se. E esse se não diz respeito a Jesus. Jesus já morreu na cruz. E ele morreu por todos. Então, essa condicional, se cumprirdes, se amares, não é de Cristo para nós. É de nós para o nosso semelhante. Então, nós é que temos que entender que Jesus não fez acepção de pessoa. Está disponível o amor dele, a salvação dele, o resgate dele para todas as pessoas, indistintamente, seja qual for o pecado. Nós, às vezes, discriminamos, né? Ah, mas é um estuprador, mas é um ladrão, mas é um homicida. Jesus não fez essa distinção. Jesus veio com a sua redenção, com a graça divina e colocou na mesa. Está aqui. É seu. Basta que você pegue. Você pegou, tomou posse daquilo, colocou no seu coração, e isso vai produzir o efeito esperado nas nossas vidas. Versos 9 a 11 diz assim: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. E aí a gente surta, né? Que adianta eu me esforçar, porque eu não vou conseguir cumprir a lei. Aí é que vem o detalhe agregador da mensagem de Cristo. E nós vamos ver mais detalhadamente isso à frente também, que é a misericórdia. Então, nós agora temos um novo mandamento que condensa todos aqueles mandamentos anteriores. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor incondicional que nivela todas as pessoas, que nos coloca na mesma condição, vamos dizer assim, para ficar mais claro, esse amor é capaz de nos fazer cumpridores da lei. Não porque nós tenhamos a capacidade, mas porque Cristo já se fez culpado por nós. Cristo já se fez justiça por nós. Cristo nos concedeu essa capacidade de perdão dos pecados, não por nosso mérito, mas por mérito dele. E nós vamos entender isso mais adiante também, à medida que nós formos avançando aqui. Nós temos aqui uma sequência do que já foi dito lá no 6º encontro, né? Nós já vimos isso, aquele que faz acepção de pessoa, que recebe o rico e o pobre de forma distinta, que manda o rico sentar no local de destaque, mas o pobre fica em pé ou então fica lá no fundo. E nós vimos no encontro anterior que, na verdade, isso não estava falando do rico e do pobre, estava falando de nós, do nosso comportamento com relação aos outros. Não havia, segundo nós vimos naquele encontro anterior, nenhuma falha no rico, nenhuma falha no pobre. Os dois estavam no templo. Os dois vieram para cultuar a Deus. Os dois pareciam comprometidos com a obra de Deus. O que houve, o que fez toda a diferença, fez a separação, foram aqueles que já faziam parte da congregação e que recebeu o rico e o pobre de forma diferente. Aí nós lemos o texto e costumamos a imaginar que o rico e o pobre é que são a grande diferença, né? Um é salvo porque é pobre, miserável, o outro é condenado porque é rico. Não está escrito isso. Está certo que mais adiante Tiago fala da perseguição que sofreram das autoridades e dos militares e dos ricos, mas aquela condição foi para revelar a hipocrisia daquele povo.
que tratava com distinção e tratava melhor justamente aqueles que os maltratavam. Então, frisando, o equívoco aqui, e Tiago insiste nisso, que se nós estamos fazendo esse tipo de acepção, nós estamos sendo incoerentes com os ensinamentos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não fez essa distinção. Ou será que não há salvação para o rico só por ele ser rico? Ou será que todo pobre está salvo? A gente precisa refletir sobre isso. Mas nós seremos redarguidos. Nós seremos redarguidos não porque nós somos pobres ou somos ricos. Nós seremos redarguidos ou inquiridos ou julgados porque nós fizemos acepção ou se nós não fizermos acepção de pessoa. Ou seja, se nós não tratarmos essas pessoas com distinção. Então, tudo se trata do eu, do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu estou aceitando o sacrifício de Jesus na cruz e estou permitindo que esse sacrifício transforme a minha vida, transformando a minha mente e coração, ou eu estou ouvindo, ignorando e continuando a viver na ignorância. Isso precisa ser pensado. A lei, ela não é válida por partes. Se não matares, você vai ser salvo. Não, você cometeu a falha, foi só no cobiçar, ou no desejar, ou no furtar. Então, não é assim que a lei funciona. A lei é um todo, e quando você transgride a lei, ainda hoje é assim. Na lei dos homens ainda é assim. Né? Se você transgride, você é transgressor da lei. Você não é criminoso quando você comete um crime, por exemplo, de abuso sexual ou de agressão contra outra pessoa. Você não está incidente naquele artigo exclusivo. Aquilo não vem gravado na sua testa. Aí você vai preso por quê? Porque você é um criminoso. E você é um criminoso significa que você é um transgressor da lei. O artigo, né, da lei que você transgrediu para as pessoas que estão se relacionando contigo, e o tempo todo nós estamos falando de relacionamento, as pessoas que se relacionam contigo não vão se deter no seu comportamento, naquele crime exclusivo cometido. Não, é um transgressor da lei. Por que disso? Por que a gente faz essa massificação? O criminoso é um transgressor da lei, né? Porque, via de regra, quem transgride um vai transgredir outro, e vai transgredir outro, e vai transgredir outro. Por quê? Porque ele entra numa espiral de repetição de atos, de cometimento de erros, de equívocos. Primeiro que comete o crime, a primeira coisa que ele quer fazer é mentir. Ele já vai mentir para poder desvirtuar aquela realidade do ato praticado. E assim sucessivamente. Na lei de Deus não é diferente. Quando a gente cai em um erro, a tendência da gente é continuar caindo em erros. E cada vez mais ir agravando a nossa situação. E a gente vai se enredando com aquela situação de pecado, e isso vai se tornando um caminho sem volta, né? Um exemplo claro aqui é o marido que trai a esposa que trai o marido, ou a traição, né? Seja ela qual for, de amigo com amigo, de colega de trabalho com colega de trabalho. Aquilo enreda a gente em tanta confusão, porque primeiro vem a traição, depois vem a mentira para encobrir a traição, depois vem os gastos para consertar o que aquela mentira e aquela traição gerou. Depois vem o rompimento de relacionamento, depois vem a destruição do relacionamento, depois vem a perda do emprego, a perda do casamento, a perda da família. Então, é uma série de coisas que vem acontecendo, mas existe uma forma de romper esse ciclo. E a forma de romper esse ciclo é olhando para o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo que levou Cristo à cruz, que levou Cristo a morrer por mim. Mas não é só ficar olhando e contemplando aquela cruz, já, né, sem Cristo, porque Cristo está vivo, e lembrando que Cristo morreu por minha causa naquela cruz. Isso não basta. Eu preciso compreender a dimensão desse amor,
o efeito que esse amor tem na minha vida e como que é que eu vou utilizar isso para repercutir a ação de Cristo aqui na Terra. E isso também é importante, porque isso fala de relacionamento. E é o relacionamento que vai fazer toda a diferença. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Seguindo, a acepção de pessoa revoga o valor do amor universal. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e nos amou. Vamos frisar para a gente não esquecer, Jesus Cristo, o único Filho, o Filho unigênito de Deus, aquele que tem direito ao trono, desceu na terra, se fez o menor, se sacrificou por nós, como cordeiro mudo, calado, foi levado à cruz, não reclamou, foi submisso, e submisso é importante porque a gente resiste tanto, né? Submissão. Quando a gente vai tratar com casais, então, submissão é sacrifício, porque submete a mulher. Não é a mulher que tem que ser submissa ao homem, não. O homem também tem que ser submisso à mulher, porque Jesus Cristo é o noivo e ele se submeteu à vontade de Deus, se submeteu ao pecado do homem e foi colocado na cruz. E quando ele dedicou esse amor à humanidade, ele fez isso sem distinção. Então, ele criou uma onda do amor incondicional. E o amor de Cristo me alcança, e através de mim vai alcançar o próximo. Quando eu interrompo isso, eu estou sendo desleal com Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Então, o amor que Jesus Cristo trouxe de forma universal, ou seja, para todos, indistintamente, ele é estancado em mim, é interrompido em mim. Isso é como aquele chacareiro que tem um córregozinho, né, bem fininho, que passa lá pela chácara dele, aí ele faz uma barragem, faz ali uma represa e contém aquela água. Os vizinhos dali para baixo não vão receber água mais. E olha que o simbologismo aqui veio bem a calhar. Por quê? Jesus, a fonte de água viva. Aquela água não chega ao meu próximo. Então, aquele chacareiro, o que acontece com ele? Ele é denunciado, vem os órgãos ambientais, multa e faz destruir aquela barragem. Por quê? Porque ele foi desleal. Ele foi desleal com o seu semelhante, que não está recebendo daquela água, e foi desleal com a fonte de água também, que ela não jorra para um, ela jorra para todos. E assim é o amor de Jesus Cristo. Quando nós interrompemos a sequência do amor de Cristo de chegar no nosso semelhante, nós estamos cometendo um gravíssimo erro, porque nós estamos interrompendo a obra de Cristo, a maior obra que a humanidade já conheceu. Porque aquela obra é que traz a redenção, mas mais que trazer a redenção, nos faz irmãos. Nos faz irmãos. Nos faz irmãos, inclusive daquele que é a fonte de águas. A lei vem do reino, isto é, a lei que vigora no céu. Ela tem poder para criar na terra uma imagem ou um tipo de céu. Para quem estudou tipologia sabe, né? Tipo é aquilo que a Bíblia traz e que faz referência a Cristo, ou que faz referência a algo que procede do reino de Deus. Então, quando nós cumprimos essa lei do amor universal de Jesus Cristo, nós estamos criando na terra um tipo, ou uma imagem, ou uma cópia, como preferirem, daquilo que acontece no céu. Porque essa lei do amor que Jesus trouxe, ela é a lei que vige no céu. Ela é a lei que governa ou que regulamenta a vida em comunidade no reino dos céus. E Jesus trouxe parte dela para nós. Ele trouxe o modelo dela para nós. Para que se a gente conseguisse implantar isso aqui, nós íamos criar um ambiente tão perfeito,
tão perfeito que nós não íamos precisar passar por tribulação, nós não íamos precisar passar pelo fogo, nós não íamos precisar do arrebatamento, porque nós íamos criar um ambiente, o ambiente que Deus deseja para nós. Mas nós somos levados no arrebatamento justamente por isso, porque nós somos incapazes, por nós mesmos, de criar esse ambiente aqui na Terra. Mas se eu não sou capaz de criar esse ambiente aqui, nós estamos todos condenados? Não. É essa a maravilha do sacrifício na cruz. Porque mesmo eu interrompendo a sequência desse rio, dessa água viva, aí vem aquela história da figueira que não produz frutos. O galho que não produz fruto é arrancado. Então, aquele que estanca o amor de Deus é arrancado. E a água vai continuar jorrando, porque essa água não tem fim. A fonte de água é uma fonte viva, uma fonte que não morre. Essa água, ela vai chegar no meu semelhante, mesmo que não seja através de mim. Ela vai achar um caminho para chegar até o nosso semelhante. Então, nós temos que fazer uma escolha, e nós estamos falando aqui hoje de escolha. Eu quero fazer parte disso ou eu não quero fazer parte disso. Esta lei nos prepara para o que há de vir. Nunca será revogada. Essa lei é eterna. Ela já existia antes da criação do homem. Ela existe na vida do homem e ela vai continuar existindo depois que o homem não estiver mais aqui. Porque ela é uma lei superior, ela vem do alto, ela é a lei de Deus, que deveria funcionar em todo o universo, porque, na verdade, todo o universo está sujeito a Deus. Deus criou todas as coisas e fez as coisas harmônicas, baseadas no seu amor. Pensa bem, se não houvesse interação entre a Lua e a Terra, se não houvesse interação entre a Terra e o Sol, se não houvesse interação entre os planetas, entre as galáxias, entre o universo. Então, esse amor de Deus, ele já estava lá no princípio da criação. E ele vai estar depois do advento do julgamento final, depois da salvação, depois do ressurgimento, depois que nós formos morar no céu. Então, esse amor é um amor que não acaba. Ele dura para sempre. Nós precisamos ter essa compreensão também. Por quê? Porque ele é maior do que nós. Esse amor é maior do que nós. Nós somos incapazes de retê-lo. Nós precisamos entender isso. Ou eu faço parte disso, ou eu estou fora. E eu vou ser atropelado por ele, porque ele vai chegar no meu próximo, ele vai chegar no meu semelhante. Custe o que custar. Muita gente pensa, não, eu não vou ajudar a pessoa que está pedindo esmola no cruzamento, porque alguém vai ajudar. Sim, alguém vai ajudar. Às vezes, Cristo estava te preparando para isso, mas você não quer o relacionamento com Cristo. Então, ele vai chamar o próximo. E o próximo vai atender a essa demanda. O certo é, a água do amor de Deus vai continuar fluindo, independente de eu querer fazer parte disso ou não. O que diferencia só a minha escolha é o que vai acontecer comigo, o resultado que virá para mim. Eu me lembro de um salmo, que eu gosto muito dele, eu não vou me lembrar o número dele agora, mas penso que é 72 ou 74, alguma coisa desse tipo, em que o salmista fala que teve inveja, né, do ímpio. O ímpio, tudo dá certo para ele, ele fica rico, ganha dinheiro, carro do ano, carro importado, mulher, várias mulheres, né, troca de mulher todo ano. E aí o fiel, não. As coisas para ele são mais difíceis. Primeiro, porque o diabo não vai lá tentar o cara que já está perdido. Segundo, porque realmente é difícil andar com Deus. Não é fácil fazer as coisas que Deus faz, que Cristo fez. Mas nós temos que persistir. Nós temos que persistir, porque depois o salmista diz, eu quase me desviei, né?
Mas quando eu vi o fim, quando eu entendi o que vem depois, então eu vi que aquilo não é o que a gente deve desejar, o que a gente deve buscar. Então, é esse o nosso raciocínio. Nós temos que tentar ter a visão de Deus, a visão de algo eterno, não algo temporário. Via de regra, nós estamos presos na carne e a carne é temporal e ela nos prende àquilo que é temporal. Mas nós temos que buscar o espiritual, porque o espiritual é eterno. Somente os cidadãos conhecem as leis da sua nação. A lei de Deus é universal, iguala a todos os homens, como nós já dissemos. Então, nós nos dizemos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Muito bem. Mas o que é que nós estamos fazendo como embaixadores? Nós estamos vivendo das regras dessa terra ou nós estamos vivendo das regras do reino ao qual nós pertencemos? É lógico, o embaixador, ele está morando aqui no Brasil, ele tem que cumprir as regras que vigem aqui no Brasil. Mas ele está aqui representando a sua nação. Então, ele tem que implantar aqui as regras da sua nação. Por isso que a embaixada é inviolável, porque ela é a representação de uma nação. E assim somos nós. A nossa casa é inviolável, porque ela representa o reino de Deus aqui na Terra. Na nossa casa, nós precisamos revelar o amor de Deus, nós precisamos revelar o perdão de Deus, nós precisamos revelar o relacionamento de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Agora, qual que é a nossa casa? A nossa família, em primeiro lugar, mas também a nossa igreja, o nosso local de trabalho. Nós precisamos dar testemunho do reino de onde nós viemos. E no reino de onde nós viemos, é assim que funciona. Então, é com amor, é com perdão, é com paciência, com longanimidade. É isso que nós precisamos revelar. E nós não vamos revelar isso com pensamento, nós vamos revelar isso com atitudes. O amor que Cristo nos propõe é vertical e horizontal. O que é vertical, amor vertical e horizontal? É o que acontece na família. O pai e a mãe, os filhos. O pai e a mãe têm autoridade sobre os filhos. Mas se você for pensar bem, diante de Deus, quem é melhor, o pai ou os filhos? Para Deus, são todos filhos dele. Então, ele vê a todos de forma igual. Então, nós precisamos entender que nossos filhos são filhos de Deus. Mas eles foram colocados em nossas vidas sob uma condição. Nós temos que ensinar a eles, nós temos que protegê-los, nós temos que conduzi-los nos caminhos de Deus. Então, existe um amor que é horizontal, quando nós nos tratamos todos como filhos de Deus, mas existe um amor também que é vertical. Quando você honra pai e mãe, primeiro mandamento com promessas, então é um amor que é vertical. Eu respeito a autoridade dele, eu reconheço, não é medo, é reconhecer a autoridade. Existe uma diferença entre medo e temor. Numa oportunidade aí para frente, nós vamos tratar disso especificamente. Mas só para vocês saberem, o filho não deve respeitar o pai ou a mãe por medo, mas por temor, porque ele respeita, porque ele reconhece no pai e na mãe a autoridade de Deus. Por quê? Por que Deus coloca um casal para tutelar seres que são, à vista de Deus, semelhantes? Porque essas pessoas têm um compromisso, têm uma missão de transferir aquele amor de Deus para aquelas pessoas que estão surgindo agora. Aquele ensinamento de Jesus Cristo, aquele passo a passo de Jesus Cristo com os 12, é o passo a passo do pai e a mãe com os filhos. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que o amor de Deus, ao passo que ele nos iguala, ele nos torna uma família. Porque, embora não haja diferença entre aquele pecador que está
se afogando e a minha pessoa, ao mesmo tempo existe diferença entre mim e o meu pastor, entre a minha pessoa e a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, a pessoa da minha esposa, a esposa para com o marido. Então, nós precisamos colocar a cada um no seu lugar, a César o que é de César. João, capítulo 1, verso 12, diz que nos foi dado o direito, a graça de sermos feitos filhos de Deus. Nós não recebemos essa condição de filhos de Deus porque nós merecemos. Ela nos foi dada, foi concedida por Jesus Cristo. Então, eu preciso reconhecer em Jesus Cristo uma autoridade, alguém que está acima de mim, porque não fosse ele, eu não conseguiria. Eu não obteria esse resultado final que eu espero, que eu desejo. Esse é o amor horizontal e vertical que nós estamos tratando aqui. É o amor que une a família, é o amor que nos une àqueles que têm autoridade religiosa sobre nós. São os vínculos que nós criamos, o nosso chefe, que nós precisamos respeitá-lo. Nós não podemos deixar de respeitar o chefe porque é nosso chefe. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Nós não podemos fazer distinção com aquele que peca, com aquele que comete o crime, mas nós não podemos fazer diferença também com aquele que está diante de nós, ou que está acima de nós. Nós temos que tratar todos com amor, um amor universal e incondicional. Pelo amor, cumprimos a lei. Não é que não vamos pecar mais, é que agora nós perdoamos. E também, isso aqui já daria um encontro só para falar disso, do perdão, o impacto do perdão. Porque o perdão, ele traz resultado para aquele que perdoa. O perdão não traz nenhum resultado para aquele que é perdoado. Isso faz uma diferença tremenda. Então, agora existe o perdão. Eu preciso aprender a perdoar. Porque o perdão liberta a mim. O perdão, ele serve para mim, que concedo. Ele não serve para aquele que é perdoado. Ao que é perdoado, a única coisa que resolve, que o liberta, é o arrependimento. Ele precisa se arrepender. Mas Tiago não está tratando do outro. Tiago está tratando de mim e de você. Então, o que Tiago está falando? Ele está falando do perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque isso, o perdão, é resultado do amor universal e incondicional. Nós perdoamos a todos aqueles que pecam contra nós, que nos ofendem. Então, nós temos que liberar perdão de forma incondicional, porque o perdão revela o amor de Deus. Mas mais que revelar o amor de Deus, o perdão é libertador para aquele que perdoa. Às vezes a gente retém o perdão porque não vou liberar essa pessoa porque essa pessoa cometeu uma falta grave contra mim. Não se preocupe. O seu perdão não libera o outro. O perdão só libera aquele que perdoa. Para que o outro, aquele que pecou, aquele que transgrediu, seja liberto, ele precisa do arrependimento. E nós precisamos do arrependimento, porque o outro sou eu também. Sou eu que peco contra o meu semelhante, sou eu que transgrido a lei. Então, eu preciso do perdão. Então, eu me arrependo. Quando eu falho, quando eu peco, quando eu caio. Não há diferença entre pecadores. Quem falha em qualquer parte da lei é faltoso em toda a lei. Toda a lei. É isso que Tiago está deixando claro. Por que ele está deixando isso claro? Porque não adianta eu dizer, mas o outro é estuprador. Eu só furtei um celular. Todos são transgressores da lei, de igual forma. Todos precisam do perdão e todos precisam do arrependimento. Porque o amor de Deus, ele vai fluir onde tiver o perdão, onde tiver o arrependimento. E eu não posso ser obstáculo ao amor de Deus, como nós vimos antes. Versos 12, 13, diz assim: assim falei e assim procedi, como devendo ser julgado pela lei da liberdade.
porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. A lei da liberdade fala de nossas escolhas, acatar ou não acatar a lei de Deus. Eu acho muito interessante, a gente escuta muito, né, principalmente os evangélicos, falando assim que nós somos escravos do pecado. Eu entendo um pouquinho diferente. Não muda muito, mas tem um significado. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao pecado, porque o diabo é o símbolo do pecado. Se nós resistirmos, nós venceremos. Agora, nós somos escravos da liberdade. Nós recebemos de Deus o dom da liberdade, o dom de escolher. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e ceiarei contigo. Se abrires, se cumprirdes, se amares. Então, a liberdade é que me faz cativo, porque à medida que Deus me dá a liberdade de escolha, eu estando preso na carne, eu tendo para a carne. Mas a misericórdia é libertadora. Lembra de uma passagem, eu não vou lembrar aqui onde está, mas tem uma passagem que diz que quando nós nos fazemos servos de Deus, nós somos libertos, né? Ou quando nós nos fazemos escravos, aí verdadeiramente seremos livres. A Bíblia diz isso. E eu não compreendia bem essa passagem, mas me parece que é justamente isso, porque quando você se faz escravo de Jesus Cristo, você não vai viver mais a sua vontade. Você vai abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Você vai fazer aquilo que ele ensinou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar aqueles que pecam contra ti, seja pobre ou seja rico. Então, você se liberta. E aí, você cativo, você não tem mais a sua liberdade de escolha, você vai fazer aquilo que Cristo ensinou. E quando você faz o que Cristo te ensinou, você vai cumprir a lei, porque a lei está condensada no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A sua liberdade foi deixada de lado. Então você não escolhe mais conforme a carne, você escolhe conforme Cristo, conforme o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, esse aqui é o sentido de quando você se faz servo, você verdadeiramente será livre. Porque estar sujeito à vontade de Deus nos liberta da nossa própria vontade, nos liberta da escravidão, da liberdade de decidirmos errado conforme a nossa carne. Todos, ricos, pobres, pecadores e justos, para aqueles que se acham justos, serão julgados pela lei que liberta. E a lei que liberta é essa, é a lei da misericórdia, do amor para com o próximo, de se colocar no lugar dele e relevar o pecado que ele tenha cometido contra a nossa vida. A liberdade que temos vem da fé no sacrifício de Jesus e da presença do Espírito Santo em nós. Então, nós vemos Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, introjetamos isso no nosso coração e recebemos, aceitamos o sacrifício de Cristo como sendo libertador. Nós não seremos capazes de não pecar, mas nós teremos o Espírito conosco que nos sustenta e vai fazer a transformação na nossa vida. Eu dei uma acelerada, pastor, porque eu vi que o tempo aqui deu uma adiantada. O julgamento de Cristo será severo. Não julgueis e não sereis julgados. Né? Não condeneis e não sereis condenados. Dê e vos será dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante lhes serão dadas. Então, o julgamento de Cristo será nessa medida. Para aquele que tem misericórdia, misericórdia. Aquele que não deu misericórdia, não há misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é o perdão. Você ter misericórdia do pecador. Então, você não tem condenação para aquela pessoa. Se você age com misericórdia, então, o que você vai receber no dia do julgamento é a misericórdia. Não tem julgamento. Não tem julgamento. Jesus simplesmente vai te receber, meu filho, você está perdoado. Porque não há peso, não há jugo sobre você.
Você não dependeu da sua liberdade, você dependeu de Cristo. E agora você recebe o seu galardão. Por quê? Porque a misericórdia lhe foi conferida. Não porque você teve misericórdia, mas porque o amor fluiu sobre você e você se transformou. E você se transformando, você praticou a lei, porque você amou. E se você amou, você não está sujeito à lei, porque você cumpriu toda a lei. Viu tanto que é interessante? Na verdade, é um círculo. A gente, às vezes, não tem a visão total de como é esse acontecimento, né, da misericórdia, do perdão, do fluir da água, como que isso impacta, mas, na verdade, é um todo. É o amor de Deus te alcançando, te transformando, o seu amor, o amor de Deus que passa por você, alcança o próximo e cria um ciclo, e aí você chega no julgamento, mas não há julgamento para você, porque a misericórdia te alcançou muito antes. Quando você foi misericordioso, essa misericórdia que você usou não era sua, partiu de Cristo, veio no amor universal e incondicional. Ao ser misericordioso, haverá misericórdia, isto é, pela misericórdia seremos perdoados, não por nossos méritos. Nós nunca teremos mérito, nunca, porque nós tivemos que abandonar a nossa liberdade, nos fazer escravos em Cristo Jesus, e através dessa servidão, verdadeiramente nos tornamos livres do pecado. Então, a misericórdia nos alcança e nos leva, e essa misericórdia não pesa sobre nós. Falamos daquilo que temos no coração. Do coração surgirão maus intentos, porque coração é carne. Se não estiver tomado por Cristo, nós não temos salvação. Mateus 15, 18, 20. Sugiro que leiam depois, porque já são 9h15. Então, quero ver se a gente termina aqui, pelo menos, daqui mais 10 minutos. Então, nós não vamos ler aqui, vocês leem depois. Mas, lembrando, coração é carne. Coração está falando do nosso vínculo com essa terra. Então, no coração tende a surgir maus intentos. Nós precisamos nos libertar, nos sujeitando à vontade de Cristo. Proceder, quando o versículo lá fala de proceder, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Misericórdia, assim falei e assim procedi. Então, vamos lá. Proceder é praticar, conforme é na forma. Então, assim, as minhas palavras precisam ser coerentes com o que eu prego, com o que eu faço e com aquilo que Cristo ensinou. Então, eu preciso ter atitude, quando eu procedo, eu tenho atitude, mas essa atitude precisa ser na forma do que Cristo nos ensinou, com palavras e com atitudes. Eu preciso refletir Cristo. Na antiga lei, eu não podia me levantar contra alguém, né? Não podia roubar, cobiçar, aquelas coisas. Agora eu não posso, eu preciso me colocar abaixo do meu semelhante. Eu preciso estar pronto para servi-lo. Eu preciso me colocar na condição de servidão. Então, se a lei, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, fala em não levantar contra outra pessoa, não agredir ou atacar a outra pessoa, agora não. Agora está dizendo que eu preciso me recolher e me colocar na condição de servo. Misericórdia é superior à vingança, porque ela é nobre, porque ela parte do alto, ela vem de Deus. Quando eu consigo praticar a misericórdia que não é minha, que vem de Deus, então eu me torno superior, porque a misericórdia é superior à vingança. Ela é superior ao julgamento. Então eu não condeno aquele que peca, eu não condeno aquele que erra, aquele que falha, eu não condeno aquele que passa por privação, por tentação, aquele que cai. Eu não condeno. Eu tenho misericórdia, porque tiveram misericórdia comigo. Primeiro, a misericórdia nasceu na cruz, no projeto da cruz. Então, não houve vingança sobre meus pecados, não houve julgamento sobre mim. A misericórdia me redimiu. Então,
Quando eu pratico a misericórdia, eu estou sendo verdadeiramente um representante de Cristo. Para o misericordioso não há julgamento, porque a misericórdia está sobre ele, ou seja, o perdão já lhe foi conferido. Se nós agimos com misericórdia baseada no amor universal e incondicional de Cristo por nós, então não haverá julgamento. Quando eu chegar no trono branco, Jesus já vai ter concedido, por misericórdia, o perdão aos meus pecados. A liberdade nos vem por Cristo. O Espírito nos capacita. Depois também vamos ler João 14, 16, 21, não me lembro agora, mas não vai dar para a gente ler também. Mas o importante é isso que eu já disse, nós estamos frisando, a liberdade, ela vem de Cristo, quando nós sujeitamos à vontade dele. Ele nos liberta de quê? Das nossas vontades pecaminosas que estão presas na nossa carne. Mas ainda assim nós não seremos capazes, por isso ele nos envia o Espírito. O Espírito é que nos capacita. Eu vou passar bem rapidinho agora no questionário, só colocando as respostas aqui sem comentário para a gente encerrar. Podemos dizer que o exemplo que Jesus nos deu foi a obediência à palavra de Deus. Jesus se sujeitou e não reclamou. Ele se sujeitou à vontade de Deus e se sujeitou também aos homens pecadores, ou pelos homens pecadores. Jesus foi exemplo de amor incondicional, e eu acrescentaria ainda, universal e incondicional. A lei é real porque ela vem de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e vigora no céu. Se nós não dermos conta de trazer o amor de Deus, que é a lei real, o amor de Deus, o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos encontrar isso lá no céu. Nós estamos tendo uma oportunidade de praticar isso aqui agora, hoje. É um exercício que nós estamos fazendo. Mas lá no céu, é essa lei que vige. Se nós não somos capazes aqui, nós não vamos chegar lá. Nós precisamos lutar e buscar o apoio do Espírito Santo para poder praticar o que Cristo nos ensina. Nós somos criaturas a quem foi dada a graça de serem feitos. Isso aqui, gente, é fundamental. É fundamental. Por quê? Porque nós ficamos muito fixados na salvação. A cruz nos salva, a cruz nos liberta, mas a cruz nos faz filhos de Deus. Está lá em João 1,12, me parece. Então, nós precisamos aceitar essa realidade. Nós somos todos filhos de Deus, criaturas a quem foi dado o direito, pela graça, de sermos feitos filhos de Deus. Nós não merecemos, não há mérito em nós, mas o amor de Deus nos concedeu essa dádiva. E isso é fundamental, é importantíssimo demais, porque o sacrifício da cruz não termina na salvação. O sacrifício da cruz continua na vida eterna, num relacionamento que perdura. E esse relacionamento é um relacionamento de amor, é um relacionamento de acolhimento, um relacionamento de perdão, de compreensão com o nosso semelhante. E nós somos embaixadores do reino, representantes do reino. Nós temos a obrigação de mostrar neste mundo qual é a lei que vigora naquele mundo de onde nós viemos e ao qual nós representamos. Nossa justiça vem de Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele se fez pecado por nós. A palavra que guardamos precisa ser praticada e não só guardada. Guardada no sentido de preservar, mas ela precisa ser praticada no sentido de que ela precisa ser transformadora do nosso ambiente. O Espírito Santo nos capacita a praticar esse amor. Então, nós temos que recorrer a Ele, porque sozinhos somos incapazes, mas Ele nos capacita. Nas nossas orações, nos nossos pensamentos, nas nossas buscas. Nós temos que buscar ao Espírito. E agora, para encerrar, pastor, o último slide aqui, nosso 8º encontro, né, que será a semana que vem, vai falar de fé
e trabalho, ou seja, fé e obra. Texto de referência, Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26. O questionário está na página 32 da apostila, da minha aqui, né? Pastor, depois o senhor fala qual que é a página do senhor aí, que está o questionário. Tá. Deus abençoe e que nenhum mal nos alcance aí, mais uma semana que nós ganhamos de presente de Deus, né? Amém. Graças a Deus, estamos guardados, protegidos e abençoados por Deus. E aqueles que não estão conosco, estão nos braços dele. Nós temos que acreditar Amém. nisso, amém? Deus Amém. abençoe. Muito obrigado. Encerramos, pastor. Amém, presbítero. Obrigado. É um texto que fala muito sobre o amor de Deus, né? Fala muito sobre a questão da obediência. E como foi bom, algumas explicações aí, eu até anotei, eu fiquei. Porque a lei, a gente pensa assim que por ser cristão, a gente tem que cumprir 100% a lei de Deus. Na verdade, não é, né? Nós não temos a capacidade, na verdade, o único é Deus. E aí fala, se a lei em si, se a gente não cumpre, a gente é pecador por todos, né? E aqui fala muito do amor, fala a lei, o amor é sobre todas as coisas, né? Fala você suportar em amor, fala sobre, aqui a partir do verso 12, fala sobre o agir, né, com misericórdia para com todos. E Deus nos ensina isso. Na prática, a gente sabe que muitos de nós, e isso é o Senhor, isso que é importante, o ser humano em si, ele é cheio de defeitos, de problemas, mas acima de tudo, ele é resiliente também, né? E essa resiliência traz com que o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós todos os dias. A gente precisa saber que onde nós estamos errando, aquilo que nós precisamos melhorar, nós precisamos rever. E aí, pastor, o presbítero, fala que João 14, que você mencionou, 14, do versículo 16 ao 21, fala sobre o Espírito Santo, né? Você até colocou aqui na apostila mesmo, na página 35. Diz assim, antes de terminar o encontro, não podemos deixar de falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita ao amor de Deus. Irmão, se não for o Espírito Santo de Deus, todos os dias a gente está sendo passivo a erros, passivos a sérios problemas, né? E aí fala, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Olha que maravilha. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não o verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Lindo a mensagem que fala aqui. Eu só queria dizer que andar com Deus é prazeroso. Andar com Deus. O presbítero falou aí que andar com Deus não é fácil, né? Irmão, realmente, você é levado constantemente a muitos, eu digo, embates, muita contradição, né? Aquilo que Deus prega e aquilo que o mundo prega. Mas ao mesmo tempo é prazeroso você estar andando com Deus, você estar com Deus, você sendo moldado por Deus, porque isso é constante, é no dia a dia, não adianta, nós estamos inseridos num mundo, né? E esse mundo realmente é tenebroso, mas é prazeroso andar com Deus, apesar de ser momentos que às vezes a gente dá vontade de chutar o balde, né? Em ditado popular, em momentos que nós temos a vontade realmente de dizer não agir em misericórdia, não agir em amor, é na lei mesmo, mas aí é onde que Deus, se Deus que é soberano, Deus é tudo, ele teve a misericórdia, teve o amor, quem é nós? Amém? Isso foi bem dito pelo presbítero. Amém? Alguém quer comentar? Alguém quer trazer alguma dúvida? Algo que ficou
Ninguém? Amém, presbítero. O questionário aí em si é um resumão de tudo, né? Eu também acho maravilhoso, porque assim, ele é muito resumido. Fala aí que o exemplo maior foi o que? A obediência à palavra de Deus, né? O Jesus é o maior amor incondicional. Isso aí é um resumão de todo o conteúdo. Então, fica aí a reflexão para todos nós, que nós possamos. Eu acredito assim que é muito importante nós lermos o conteúdo antes de virmos mesmo para a reunião, né? Porque isso traz algum questionamento, dúvida que você tem através da leitura ou que você tem com relação à passagem bíblica, para que nós possamos aqui debater e trazer uma revelação da palavra. Mas eu acredito que o presbítero é bem claro com relação à transmissão do conteúdo, né? Isso aí é muito bom. Amém? Alguém quer falar? Alguém quer trazer algum esclarecimento? Fala, Então, César. o estudo de hoje, quando fala sobre lei, né, a gente Ah, tem a impressão que a lei é do Velho Testamento, porque se trata de uma ordenança, né? Você tem que cumprir. Mas a gente está, depois que Jesus veio, né, ele trouxe o quê? A graça. Então, nós estamos na época da graça. Então, não é que a lei, você tem que desprezar a lei. A lei serve de parâmetro como conduta para nós vivermos. Só que tem que lembrar que nós estamos na época da graça, ou que época da graça, ou seja, não é que você pode fazer tudo e desprezar a lei. Não é isso. Você tem a lei como parâmetro, como uma norma de conduta que você tenta, mas não aquela camisa de força, aquela rigidez da lei. Então você consegue ter mais perdão, ter o amor, isso que Jesus veio nos trazer. Então nós estamos na época da graça, que você tem condições de ser perdoado, de poder seguir a Cristo, ter o Cristo serviu de parâmetro como o caráter de Cristo, ou seja, Cristo nos trouxe um outro parâmetro, né? Que você seguir e buscar ter os princípios e a característica de Jesus Cristo. Então, nós estamos na época da graça. E aí, a lei serve como parâmetro para você como conduta. Você vive e aceita a lei, mas não que seja aquela camisa de força, porque o Velho Testamento estava para nós para mostrar que nós não, por nós mesmos, nós não conseguimos seguir a lei. Então, Jesus veio e nos trouxe o perdão. Ele levou todos os nossos pecados ali na cruz. Isso que nós precisamos aprender, que nós temos a graça de Jesus, que ele levou nossos pecados, e todo dia nós precisamos, Senhor, nos perdoa, porque nós possamos prosseguir na graça do Senhor. Amém? Só essa questão de lei aí, de Jesus, lei de Deus, então é só uma a questão de trazer a palavrinha-chave graça. a É, palavrinha de tudo que foi falado, na verdade, fala da graça de Deus, né? E isso que fala sobre a lei, na verdade, ele fala assim que a lei nós não temos a capacidade de cumprir, mas a graça de Deus nos traz o quê? Uma direção, nos traz uma clareza para que venhamos realmente ter como um parâmetro, né? E passar por essas fases que nós, como seres humanos, passamos. Amém? Porque graça é o favor, né? Então, é o exemplo de tudo, é o favor de Deus para as nossas vidas. Amém? Alguém quer mais falar alguma coisa, trazer alguma... Não? Amém. Presbítero, algo mais? Ou não? Sim, pastor, só o César sempre ele condensa, né? Ele consegue condensar assim de forma bem clara o que a gente tem tentado passar. Às vezes essas intervenções elas são muito necessárias, né? Porque clareia de um ponto de vista que a gente não tinha demonstrado. Então eu só queria frisar isso, porque na verdade a misericórdia é a fonte, é a origem, né? É originado na graça de Deus.
para nós. Então, tudo é aquilo que eu falei, cria uma corrente que cria o ambiente necessário. Mas, basicamente, é isso aí mesmo. Que Deus abençoe. Foi ótimo. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez, né, com todo mundo. Amém, irmãos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoa. Vamos a dar por encerrado. Ninguém quer comentar nada, não, né? Até agora. Trazer alguma sugestão? Não? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos só orar aí, encerrando. Alguém pode orar aí para nós? Não? Deus, Cidinha, você está muito fria. Começa a orar aí para esquentar, minha irmã. Vai aí, fogo aí, faz alguma coisa. Amém? Você está com o som? Não tá. Aí, Oi. Cida. Ativou. Tô Cida, congelando aqui, meu irmão. Não, irmã, vamos começar a orar aí, que o fogo vai descer e aí você vai ser queimada aí com o fogo do Espírito Santo, você vai... Vamos, amém? Ora para nós, Cida, Amém. em nome de Jesus. Tá. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Senhor, muito obrigada por cada vida, por cada família representada neste grupo. Nós te agradecemos também, Senhor, por aqueles também que não puderam participar. Que o Senhor possa visitar cada vida nesse momento. Nós agradecemos ao Senhor por cada ensinamento, por cada coisa que foi falada, que isso fique gravado em nossos corações, Senhor. Que realmente essa misericórdia faça parte das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Cida. Obrigado a cada um. Presbítero, muito obrigado, viu? Deus abençoa. E a gente O se vê. César, o César, Oi, depois você oi. coloca lá no grupo o link. Ah, sim, ele está colocando. Está colocando? Tá, Tá. toda vez está colocando. A gente está compartilhando. Tá Eu compartilho com todos os grupos da igreja também. Ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, Deus Hoje faltou abençoe. muita gente. Hoje faltou muita mais. gente. Semana que vem vai ser melhor, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço, fique na paz, que Deus dê descanso a cada um. Grande Amém. abraço, obrigado. Até mais. Tchau. Ô, pastor Saulo, já alterei, Oi. viu? Tá bom, Já alterei. obrigado. Tá bom, grande abraço. Deus abençoe, César. Até mais. Tchau. Daqui a pouco eu jogo o link aí, tá? Tá bom, obrigado. Grande abraço. Tchau.